Vídeo de filme de terror, quem acompanha o canal já sabe como ele tem que começar, né? Tô com medo. E assistindo o filme eu realmente tava. Sejam bem-vindos a mais um pós-créditos. No vídeo de hoje, mais um filme muito aguardado de 2016. Não por mim, não porque eu não gosto do filme original, mas porque eu sou um medroso de carteirinha com filme de terror, mas pelo público em geral. Então eu estou aqui comentando sobre o filme, que é a continuação do mega sucesso de terror de 2013. Eu estou falando de Invocação do Mal 2. Invocação do Mal 2 traz novamente o casal Ed e Lorraine Warren, interpretados aí pelo Patrick Wilson e pela Vera Farmiga, envolvidos em um novo e intrigante caso que acontece ali numa casinha na Inglaterra, onde uma família está sofrendo com vários eventos sobrenaturais e aparentemente está sendo aí assombrada por um poltergeist. Eu não vou dar mais detalhes da história do que isso, até porque se você já viu o filme, você sabe da história, e se você não viu, não vou dar mais detalhes para não estragar aí a história para você. A questão é que eu estou aqui estabelecendo a base do filme, para começar dizendo que em termos de história, pelo menos na raiz da coisa toda, o filme é basicamente a mesma coisa do primeiro. Casa sinistra, família atormentada, tem um membro da família que está um pouco mais envolvido com aquele caso todo do que os outros, e até mesmo a estrutura do filme é a mesma do primeiro. Os 3 atos ali são bem parecidos com o do primeiro filme. Normalmente isso é um demérito para sequências. Você mudar ali o cenário e o contexto de algumas situações, mas fazer o mesmo filme que você fez antes. Isso costuma ser um demérito, mas se as pessoas envolvidas trabalham bem e o diretor sabe o que está fazendo, faz toda a diferença para o resultado final. Por isso mesmo, Invocação do Mal 2 é um filme muito bom, que mantém o nível do primeiro, é melhor que o primeiro em vários aspectos, fica ali no nível do primeiro em vários outros, porém não chega a ser pior que o primeiro em nenhum aspecto. Isso por si só já é muito impressionante. Uma sequência que consegue ser superior ou se manter ali no nível do filme anterior. E mais ainda, simplificando isso tudo, para mostrar como Invocação do Mal 2 é um filme muito bom, é uma sequência de filme de terror que funciona. Quantas sequências de filme de terror que você já assistiu na sua vida que são tão boas quanto o primeiro filme? Mas Invocação do Mal é um outro caso e é muito bom para quem gosta do gênero poder ter filmes como esse no cinema. Porque o primeiro filme foi um respiro pro gênero de terror, porque convenhamos, se tem um gênero difícil de trabalhar no cinema é o gênero terror, principalmente nos anos 2000, e é exatamente por ser medroso que eu falo aqui que o que sai de bosta nesse gênero não tá escrito. E Invocação do Mal foi um respiro pro mainstream dos filmes de terror. É um filme bem feito, bem dirigido, que tem uma ótima história, muito bem contada, um roteiro muito bem elaborado e ótimas atuações, principalmente dos protagonistas. E é muito bom ver que realmente está se construindo aí uma franquia sólida de terror no cinema. Talvez se torne aí a primeira franquia de terror que mantenha sua qualidade estável por mais de um filme. E o responsável por essa coisa toda merece até palmas. Ele se chama James Wan. Pelo que parece, no gênero terror, o James Wan realmente pegou o jeito. Ele sabe como trabalhar o medo, ele sabe trabalhar os clichês do gênero. E o bom é que essas franquias dele, tanto Sobrenatural quanto Invocação do Mal, conta aí com um elenco excelente. A atuação normalmente é uma coisa muito complicada em filmes de terror. E quantos diretores de filmes chumbrega de terror não dariam tudo para poder trabalhar ali 2 vezes com Patrick Wilson e Vera Farmiga. Mais uma vez, assim como no primeiro, eles são o destaque do filme. Estão excelentes nos seus respectivos papéis. O roteiro ele dá mais espaço para os personagens serem desenvolvidos. Isso foi uma coisa muito legal desse filme. Você vê que os dois Invocação do Mal são filmes diferentes dos outros filmes de terror, porque eles têm elementos como esses. Um trabalho mais cuidadoso ali com os personagens. Você tem cenas nesse filme, principalmente, que você jamais esperaria num filme de terror, mas que servem pura e simplesmente para desenvolvimento de personagens. Isso é algo muito difícil nesse gênero e é muito legal você ver isso num filme. Principalmente porque, mais do que em qualquer outro filme de terror que eu já assisti, eu me importava com aqueles personagens. Não só com os dois, mas com os outros personagens também, que também são bem trabalhados, né? Mas os dois ali são o ponto central da história, a partir do momento que eles aparecem, né? Então não tem como não se importar mais com eles. E eu achei admirável como me importei, como eu torci, como eu queria ver os dois terminando bem ali. Isso é um trabalho conjunto sensacional da direção, que faz você se importar com aqueles personagens, do roteiro que desenvolve eles, que tira um tempo ali da história para desenvolver
desses dois personagens e do carisma enorme do Patrick Wilson e da Vera Farmiga, que dominam toda a cena que eles aparecem. Ainda falando do elenco, Madison Wolfe, que interpreta Janet Hodgson nesse filme, é um nome para se prestar atenção e para acompanhar aí no cinema, porque é um achado. O trabalho que essa menina fez nesse filme é muito, muito bom. E ela é um dos pontos centrais da história. Se essa menina não fosse muito boa atriz, esse filme ia por água abaixo. Sério, ele ia ficar uma bosta tremenda. Mas ela tá muito bem. Toda cena que ela aparece, ela prende a sua atenção, ela te deixa intrigado. É uma excelente atriz, é um nome para se prestar atenção no futuro. Os tradicionais jump scares dos filmes de terror, principalmente desses filmes de terror mais recentes, estão presentes em Invocação do Mal 2, assim como estavam no primeiro, mas assim como no primeiro, eles são muito bem utilizados. Não tem susto gratuito aqui, o filme ele nunca se sustenta só em assustar o espectador. Se sustenta em só assustar o espectador. O James Wan sabe que ele tem mais do que isso pra oferecer, que ele tem uma boa história, um bom elenco, ele consegue deixar a gente tenso, deixar a gente com medo, sem precisar ficar se sustentando em sustinho. Eu não gosto muito de filmes de terror que tem muito susto, exatamente por causa disso que eu acabei de falar. A maioria desses filmes, se você tirar as cenas que dão sustinho, não sobra nada. Esse filme não, ele tem os sustos ali, mas são muito bem colocados, e aliás é muito legal como várias vezes o filme ele consegue te assustar sem precisar trazer o negócio do nada, sabe, na tela. A maioria das cenas são aquelas que assim, a gente tá assistindo o filme ele tranquilo e de repente aparece alguma coisa, mas o James Wan ele dá o tempo ali pra você absorver o que você tá vendo antes da coisa fazer seja lá o que ela tiver que fazer. Então é muito legal como ele consegue construir essas cenas que deixa a gente extremamente tenso e na expectativa pra se assustar. E às vezes esse susto vem, às vezes não, como acontece em todo filme de terror. Mas o grande mérito desse filme pro gênero terror, na minha opinião, é a ansiedade e a tensão constante que ele deixa o espectador. Porque é impressionante, o filme ele tem 2 horas e 10 de duração e ele nunca para. A primeira hora do filme é só apresentando ali os personagens novos, construindo aqueles personagens e construindo toda a situação que o Ed e a Lorraine vão ter que enfrentar ali no segundo ato do filme. E o que é impressionante é que normalmente se você demora 1 hora para desenvolver toda a história num filme de terror, tende a ficar chato, mas não é. É cena tensa atrás de cena tensa. Sabe, a gente sai de uma situação de tensão que a gente fica ali grudado na poltrona, aí ela acaba, e aí de repente já começa a outra, e essa outra acaba, e a gente acha que vai ficar tranquilo, de repente já começa a outra. Então essa questão da tensão, ela é o grande mérito desse filme, exatamente porque independe do gênero. Tem gente que não tem medo de nada, que assiste filme de terror dando risada. A questão é que tensão é algo que independe de você ter medo ou não de terror. Tem cenas tensas em filmes dramáticos, em filmes de ação, independente de dar medo ou não, tensão o filme tem de sobra. O filme ele tem alguns defeitos, sim, claro que tem, mas eles são compensados ali por todas essas coisas que eu acabei de falar. Como eu falei lá no começo do vídeo, não tem como não notar que a estrutura desse segundo filme é praticamente idêntica à estrutura do primeiro. Mudam-se aí personagens e situação e o monstro em questão, só que isso é compensado por uma direção ainda mais experiente do James Wan. O James Wan tinha várias técnicas sensacionais no primeiro filme, jogo de câmera e plano sequência, que estão ainda mais aprimoradas nesse segundo filme. O clímax é de arrepiar sim pela direção e pelos atores, porém as soluções que são dadas ali para resolver toda a situação são soluções meio esquisitas, né? Foi uma tentativa do James Wan, já que o filme todo ele lembra muito o primeiro. A impressão que deu é que o James Wan ele reconheceu isso, ele viu que lembrava o primeiro e ele tentou fazer ali um final diferente, uma solução diferente para a situação toda, mas é uma solução meio fácil, meio esquisita, meio forçada demais para tudo que a gente já tinha visto ali. Mas é aquela coisa, a gente vê que a solução é fácil, mas a cena toda é tão bem feita que a gente até deixa passar. Enfim, Invocação do Mal 2 é mais um ótimo exemplar de um gênero que carece aí de bons exemplares de sucesso. Tem sim uma estrutura idêntica do primeiro, que pode estragar algumas surpresas, e umas soluções um pouco fáceis e forçadas demais. Mas esses problemas acabam sendo ofuscados por uma direção muito inspirada do James Wan, excelentes atuações, especialmente de Patrick Wilson, Vera Farmiga e Madison Wolfe, sequências absolutamente arrepiantes, Freira e Casa dos Warren. Se você já assistiu, você sabe de que cena que eu tô falando e você sabe o quão boa e arrepiante ela é. Sustos econômicos, um medo constante, uma excelente construção de personagens, um roteiro muito bem trabalhado, uma história muito interessante e, acima de tudo,
tensão do início ao fim. Invocação do Mal pode até gerar alguns produtos derivados meio duvidosos, como esse cocô aqui e o vindouro filme da Freira Diaba, que aparece nesse filme, que no dia que eu estou gravando esse vídeo acabou de ser confirmado. E eu já tenho certeza que vai ser uma bosta. Então, apesar desses péssimos spin-offs feitos só pra ganhar dinheiro, a franquia em si continua com a qualidade intacta. Invocação do Mal 2 continua no mesmo nível de qualidade do primeiro filme e prova mais uma vez que é possível sim fazer um filme de terror excepcional utilizando todas as ferramentas dos filmes de terror modernos. No fim das contas, Invocação do Mal 2 é um filme nota 8. That's a bingo! E este foi mais um pós-créditos. Deixe os seus comentários aqui embaixo do que você achou de Invocação do Mal 2. E se você não assistiu o filme, quais são as suas expectativas para ele, porque eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Falou!